Oba, boa notícia. Esquenta clima Brasil-Venezuela. Amorim vira persona não grata no país do ditador Maduro. Que legal. Tô gostando. Sempre que uma ditadura nos hostiliza, por boas razões, pode ser uma coisa boa. Vamos lá, vai. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela convocou hoje o seu embaixador em Brasília, Manuel Vadel, para consultas após declarações de autoridades brasileiras, dentre elas o mensageiro do imperialismo norte-americano Celso Amorim, nas palavras da pasta. As ações ocorrem um dia depois do ex-chanceler brasileiro, em comissão das Relações Exteriores da Câmara, falar que a reação da Venezuela ao veto para a entrada do BRICS foi desproporcional. Vamos ouvir o que disse o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais. O Brasil não reconhece governos. O Brasil, seguindo a boa doutrina do direito internacional, reconhece estados. Né? Os governos, você pode, como disse Vossa Excelência, pode ser mais amigo ou menos amigo, em determinadas circunstâncias e dependendo do que está acontecendo. Nesse momento, muitos elementos do governo da Venezuela estão nos acusando, a meu ver injustamente, de inimizade em função da atitude em relação ao possível ingresso da Venezuela como parceiro dos BRICS. Então há um mal-estar hoje. Eu diria que esse mal-estar existe com o governo. Eu torço para que ele desapareça. A reação que tem havido, por exemplo, a entrada da Venezuela, não quero discutir esse assunto, porque isso é um outro assunto, a não ser que Vossa Excelência deseje, e aí eu responderia, a não entrada da Venezuela nos BRICS é uma reação totalmente desproporcional, né, cheia de acusações ao próprio presidente Lula e à chancelaria, etc. Então, digamos, esse mal-estar existe. Sim, perderam completamente a mão. Né? E o Amorim, que de brother da turma, passou a ser agora um agente do imperialismo. Né? Inclusive uma linguagem retrógrada, atrasada, típica, né? Dessa turminha de ditadores pé de chinelo. Pé de chinelo não, coitados dos venezuelanos, coitados dos nicaragüenses, né? Que ficam falando uma linguagem anti-imperialista contra os Estados Unidos enquanto esmagam seu próprio povo. É uma vergonha. Aliás, o Amorim não precisava ter passado por nada disso, né? Quando falou que ia ser observador da eleição na Venezuela, não sei se vocês se lembram, crianças, eu falei, o quê? Aqui não vai não. Vai adiantar alguma coisa? Vai lá o quê? Para passar por bobo? O que mais que tem da nota da Venezuela? Vai. Reinaldo, em nota divulgada hoje, o governo venezuelano disse que Celso Amorim tem se dedicado a emitir juízos de valor sobre processos que correspondem somente aos venezuelanos e venezuelanas. A carta publicada classificou que as ações do assessor para assuntos internacionais da presidência têm minado as relações diplomáticas entre os dois países. E a Assembleia da Venezuela? O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que será apresentada uma moção para declarar Celso Amorim como persona non grata. A alegação é que o brasileiro teve supostos contatos com autoridades de diferentes países às vésperas das eleições realizadas no país em 28 de julho. Na lista estariam conversas com Jake Sullivan, membro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E daí se conversou com Jake Sullivan, o Brasil estava empenhado, e o Brasil conversou com os Estados Unidos porque estava sendo fiador da transição na Venezuela. É um bando de pistoleiros, é o que são. Aliás, não poderia haver melhor notícia, o Brasil não tem que romper com a Venezuela, tem que manter os acordos comerciais, entendimentos, em os havendo e usar. Agora, se quiserem romper também, que façam um bom proveito. Né? Mas é uma grande notícia. Eu vendo o Brasil, o governo brasileiro, distante do governo da Venezuela, distante do governo da Nicarágua, por exemplo, acho que é um governo que está no bom caminho, mantendo as relações que tem que manter. E nisso o Celso Amorim disse corretamente, o Brasil reconhece estados. Não cabe ao Brasil, não reconhece o governo. Isso realmente não faz sentido. Agora, olha aqui um outro lado da moeda, né? Agora vamos para os autoritários de extrema-direita.
O presidente da Argentina, Javier Milei, demitiu a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, após ela se posicionar a favor de Cuba em uma votação na ONU. Segundo o jornal Clarim, Milei pediu que Diana renunciasse ao cargo após a Argentina votar a favor de uma resolução que defende o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas. A resolução foi aprovada nesta quarta com 187 votos a favor, incluindo o do Brasil. Estados Unidos e Israel foram os únicos países que votaram contra. Essa é a 32ª vez que o assunto foi discutido na ONU. Embargo que absolutamente não faz nenhum sentido mais. Não é? Aliás, o embargo é mais usado pela ditadura cubana. É uma ditadura? É uma ditadura. É mais usado pela ditadura cubana para justificar certas coisas ruins do país do que outra coisa. Não é? Porque sim, o embargo cria dificuldades para Cuba, mas parte considerável das dificuldades de Cuba se deve ao regime de Cuba. O que muita gente se nega a reconhecer também na esquerda, outro erro. E de fato o embargo não faz sentido. Né? Embargos sempre punem mais os pobres do que os governantes. Mas aí o Milei precisa manter a sua faminha de anticomunista. É o autoritário do outro extremo. Não é? Qual autoritarismo é desejável? Nenhum. É isso aí.